é dia 22 de outubro, quinta-feira, dia da nossa aula de ciências. E hoje a professora trouxe um texto. Nós estamos trabalhando sobre a relação que o Sol tem com a nossa sombra ou a sombra dos objetos. E eu coloquei aqui o seguinte: a primeira frase do texto é: primeiro nós aprendemos a ler, certo? Depois nós lemos para aprender. É assim que acontece. Você vem para a escola e você aprende a ler. Primeiro nós aprendemos a ler. Quando a gente sabe ler, a gente lê para aprender. Muitas coisas que a gente lê, muitos textos, a gente lê para aprender coisas, tá? Esse texto que está aqui nessa página é um texto para aprender. E é legal que é algo que a gente já aprendeu um pouco sobre isso. Semana passada, na aula de ciência, semana retrasada, vocês fizeram experiência, foram no sol, mediram a sombra cedinho, depois mediram novamente e perceberam o que acontece com a nossa sombra no decorrer do dia. Esse texto, ele é uma síntese daquilo que a gente fez, um resumo daquilo que a gente estudou sobre a sombra. O que eu quero que vocês façam? A minha proposta é que você leia esse texto, tá? Prof, é um texto muito grande. Você consegue ler. Se você consegue ler uma frase, você consegue ler um texto, tá? Para você se tornar um leitor, um bom leitor, você precisa ter contato com os textos e você precisa ler os textos. E observar sempre os pontos que tem no texto, ó. O que esse ponto significa? O ponto de exclamação. Agora vamos ler para aprender um pouco mais sobre o Sol e a sombra, tá? Uma animação. Vamos fazer isso com animação. E aí aqui tem um outro pontinho no final aqui, ponto de interrogação. O que o Sol tem a ver com a posição e o tamanho da sombra? A entonação da nossa voz indica que isso é uma pergunta. Por que eu entonei a voz em forma de pergunta? Porque aqui eu vi um ponto de interrogação, tá? Quando você chega numa vírgula, você faz uma pequena pausa na sua leitura. Quando você chega no ponto final, você faz uma pausa um pouco maior. Isso é o título do texto. Por isso que ele está com as letras todas maiúsculas, ele está destacado. Geralmente a gente coloca em todas as letras em maiúsculo, ou em negrito, ou sublinha, passa uma linha embaixo, tá? Esse é o título. Quando começa o texto, percebeu que aqui está a linha da margem e tem um espaço até começar a escrever? A professora sempre que pode chama atenção para o nome desse espaço é parágrafo, tá? Toda vez que tem um espaço aqui no início, começou um novo parágrafo. Ela escreveu, eu escrevi uma ideia e depois comecei uma nova ideia sobre o mesmo assunto, tá? Ó, parágrafo, parágrafo. Toda vez que tiver esse espaço é parágrafo. Aqui, ó, aqui como tinha essa figura, não coube tudo nessa linha. E eu tive que continuar da linha de baixo, então não é parágrafo. Outro detalhe de parágrafos, sempre inicia com a letra maiúscula, tá? Olha aqui, ó, parágrafo, 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 tá? Já tô falando sobre isso porque nós vamos aprender sobre isso, tá? Em breve. Então, pausa o vídeo e leia. Depois que você lê, a professora vai ler também para vocês. Aí vocês vão acompanhar, quando eu estiver lendo, vocês vão acompanhar, tá? Com o dedinho, com o olhinho, certo? Dá uma pausa e faça a leitura. Muito bem, criança. Agora que você leu, eu vou ler também. Vamos lá. O que o Sol tem a ver com a posição e o tamanho da sombra?
Quando você está do lado de fora, sua sombra muda de tamanho no decorrer do dia. No meio do dia, ela parece muito curta, mas no final do dia, ela pode ser muito mais longa do que você. Então, por que a sua sombra muda de tamanho? Por causa da mudança de posição do Sol no céu. Ao amanhecer, o Sol está baixo no céu. Então, a luz solar atinge você a um ângulo baixo. De manhã bem cedo, o Sol parece baixo no horizonte. As sombras ficam longas, parecemos bem maiores do que realmente somos. Ângulo baixo do Sol, sombra longa. A sua sombra também se estende para os lados e dessa maneira aparece mais no chão. Ao meio-dia, o Sol está no seu ponto mais alto do céu. Quando o Sol está diretamente acima de você, a luz vem em linha reta para baixo e por isso sua sombra é curta. Sol diretamente sobre a cabeça, sombra curta. E ao anoitecer, no final do dia, o Sol está a um ângulo baixo de novo. Mais uma vez, atinge você a um ângulo baixo. E, por isso, sua sombra é longa de novo. E, como a luz do Sol está vindo na direção oposta do que ao amanhecer, a sua sombra se moveu para o outro lado. Então, é a mudança de posição do Sol no céu que altera o tamanho e a posição de sua sombra durante o dia. A mudança da posição do Sol altera o tamanho e a posição da sombra. Perceberam? Esse texto, ele sintetiza, ele resume os conhecimentos que a gente já teve sobre a relação do Sol e a nossa sombra, tá? Quando o Sol está baixo, sombra longa. Quando o Sol está alto, sombra curta. A sombra, ela muda de posição. De manhã, a nossa sombra se dirige para oeste e à tarde, a nossa sombra se dirige para leste, tá? Porque a sombra vai na direção contrária ao nascimento do Sol ou ao pôr do Sol. Fazer uma atividade em relação a esse texto, vocês perceberam que no texto existem algumas palavras que estão em negrito? Olha, elas estão bem destacadas, elas estão em negrito, várias palavras. Então, aqui explica o seguinte, no texto anterior, algumas palavras estão em negrito. Localize as palavras que estão em negrito na sopa de letras abaixo. Eu vou dizer uma coisa para vocês em relação a essa sopa de letras. Ela é de nível Mega Ultra Power Hard. Professora, o que é isso? Essa cruzadinha não é mamão com açúcar. Não é mamão com açúcar. Ela é bem desafiadora. Por quê? Além de ter palavras na horizontal, na vertical, ela tem de baixo para cima, de trás para frente, na diagonal, várias diagonal. Só para dar uma colher de chá aqui, eu vou achar umas palavrinhas aqui que estão dessa forma. Na diagonal, de trás para frente, olha aqui, ó, céu. Tá na diagonal e tá de trás para frente, ó. Céu. Outra palavrinha na diagonal, de trás para frente. Essa cruzadinha é nível hard.
hard, difícil, ó. Oposta. Quando você achar uma palavrinha aqui, você vai lá. Eu já achei céu e já achei oposta. Então, você circula no texto as que você já achou. Por exemplo, céu. Já achei céu e já achei oposta. Circula para saber o que você já achou. Vou achar aqui uma palavrinha que está de trás para frente, que vocês não estão acostumados, né? Vocês estão acostumados cruzadinha sempre da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Então, eu vou achar uma palavrinha que tá de trás para frente aqui, ó. Sombra, ó. Sombra. Sombra. Percebeu, ó? Sombra. De trás para frente. Aí, vai lá no texto, acha onde que tá a palavrinha sombra. Já achou sombra também? Circula. Vocês perceberam? A professora localizou todas as palavras no caça-palavra, fez um teste antes, para ver se não tinha dado nenhum problema, e não deu, tá? Eu achei todas as palavras. Então, quando você estiver fazendo, ai, professora, tá muito difícil, procura mais. Procura até achar todas. Ai, mas eu já procurei de verdade, verdadeira. Aí você me fala para eu te dar uma dica, ok? Então, vamos ver aí quem vai achar todas as palavrinhas e manda foto no meu privado, porque senão vai ter coleguinha, né? Que vai querer cortar um atalho e vai querer olhar a sua cruzadinha para fazer. Combinado? Bom trabalho, tchau, tchau!